Fala galera do Mister Loto, beleza? Eu sou o Mister e esse é o segundo vídeo da série de vídeos tutoriais aí que eu vou gravar para vocês, né? A gente vai explorar aqui agora a primeira funcionalidade do nosso sistema, que é a de geração de jogos simples, né? Para a gente gerar um jogo simples, a gente vem aqui na barra do menu superior, clica em simples que você cai na guia, na tela de geração de jogos. Aqui a gente consegue configurar vários padrões de como a gente quer, literalmente, o nosso jogo. Você tem aqui pelo início, em configurações, quantidade de números por jogo, né? Aqui usando a Loto Fácil, que é a loteria que eu vou dar de segmento durante todo esse tutorial. A gente pode gerar aqui de 15 a 20 números, por padrão a Loto Fácil ela tem 15 números. Quantidade de jogos, literalmente, como o nome é bem intuitivo, ele já diz, é quantos jogos eu quero gerar. Vou escolher aqui 5. Aqui dentro de filtros básicos a gente tem algumas configurações, como mínimo de primos, mínimo de ímpares, mínimo de pares, que é literalmente uma configuração que os seus jogos eles vão seguir. Né? A Loto Fácil aí, por padrão, ela geralmente tem em torno de 5, entre 4 a 6 números primos de média nos jogos. Né? Uma quantidade aqui também de números ímpares e pares. A gente tem um pouco mais de de padrão dos números ímpares no Loto Fácil, porque são 25 números, uma quantidade ímpar de números, né? Então geralmente cai mais números ímpares do que pares. E só de ter, mesmo que alguns filtros básicos dentro dos nossos jogos, já aumenta muito as nossas chances de gerar bons jogos e realmente a gente ser premiados naqueles jogos. Né? A Loto Fácil aí ela tem um determinado padrão que ele segue nos jogos, aí em torno de 70% a 80% quase dos jogos. Eles seguem ali um determinado fluxo dos números. Claro que tem os jogos extremamente incomuns nos padrões, né? Mas em pelo menos aí 70% das vezes a gente consegue identificar vários padrões sequenciais nos jogos. Repetições do último sorteio. Aqui significa que ele vai pegar o último sorteio e colocar esses padrões que a gente configurar. Que mínimo de repetições eu vou deixar marcado aqui 7, como está vindo no padrão. É algo bem comum nos jogos da Loto Fácil, pelo menos aí em torno de 7 a 9 números do último jogo eles se repetem. Costuma que, de modo geral, os jogos da Loto Fácil ele tem uns 60% de reciclagem dos números nos jogos, mas é muito mesmo comum que pelo menos 7 números repitam. Às vezes apenas 6, mas eu girei em torno de 6, 7, 9. Não costuma passar muito disso. Raramente você tem padrões aqui como 11, 12 repetições de números do último sorteio. Então aqui a gente também consegue limitar isso. Eu posso limitar aqui um padrão e colocar que eu quero no máximo 10 repetições de jogos do último sorteio. Aqui nesses padrões históricos é literalmente pegar de todo o histórico dos jogos dessa loteria e você dizer quantos dos mais sorteados, os mais atrasados, você quer que contenham nesses jogos. Eu vou escolher aqui e pedir para ele deixar aqui pelo menos para mim 3 números dos mais sorteados durante todo o histórico e 2 números dos mais atrasados que a gente tem nesse padrão de jogo. E aqui em exigir números consecutivos é exigir que o seu jogo ele venha literalmente ali com, igual tá aqui, né? 5, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Você vai ter uma tendência maior que os jogos tenham esses números consecutivos, mas obrigatoriamente ao menos uma sequência de números ele vai ter. Isso aqui para Loto Fácil é algo bem comum de acontecer. Né? Todos os jogos eles têm muitos números consecutivos, mas essas funcionalidades elas são padrões e elas se aplicam a todas as loterias. Né? Então existe um comportamento diferente para cada loteria. Só lembrando aqui que se os padrões dos filtros eles estiverem muito restritivos, como por exemplo algo que seja impossível, como você exigir ao menos tipo 15 números ímpares, então nem tem 15 números ímpares ali ao longo da sequência de 25 números, você vai acabar travando e não vai gerar nenhum jogo. Se todas as funcionalidades elas estiverem desabilitadas, você gera um jogo 100% aleatório, sem nenhum padrão, ok? Então vou gerar aqui os jogos para vocês. Gerou aqui os 5 jogos que eu pedi, dentro dos padrões que eu impus, né? Números primos aqui. 5.6 de média, ok? Média por quê? Porque a gente está pegando os 5 jogos, ele está calculando uma média dos 5 jogos, então gira em torno de 5.6 primos por jogo. Ou seja, tem jogos que aqui tem 5 números primos, tem jogos que tem 6, pode ter jogo que tem 7, mas de média está dando 5.6. Mesma coisa para os ímpares.
os pares, a quantidade de repetições, quantidade de números consecutivos. E aqui só uma média dos jogos. Esse aqui é um parâmetro que explicarei posteriormente ao futuro, mas então tá aqui. Gerou 5 joguinhos aqui para mim. A gente tem aqui algumas funcionalidades, né, como copiar, CSV, imprimir e volante, né? Aqui copiar, você literalmente copia todos os jogos, que ele fica num padrãozinho para você literalmente copiar e colar num CSV para você deixar guardado quando você for jogar online, alguma coisa nesse sentido, ou querer imprimir algo semelhante para você marcar no seu cartão. CSV, aqui vai baixar uma planilha de Excel. Eu não vou conseguir demonstrar aqui agora literalmente, porque eu só estou gravando essa tela, né? Aqui impressão, acho que aqui deve dar para mostrar para vocês. É literalmente uma impressão da página, que aqui é algo bem mais simples, mas facilita para quem quer ter aqui os números que foram jogados e como estão essas estatísticas aqui para poder montar os cartões. E a melhor funcionalidade aqui para mim disparado, né, que é a ideia aqui do volante PDF, em que para quem quer gerar realmente muitos jogos e não quer ficar marcando jogo a jogo no cartão, ou mesmo online ali para jogar dentro da loteria da caixa, você consegue aqui fazer a calibração da página, né, para você ficar exatamente com o tamanho do cartão ali na sua impressora e exportar aqui o volante como PDF. Vou exportar ele aqui, deixa eu ver se consigo abrir para vocês. Aqui, acho que aqui vai mostrar. Vou conseguir mostrar por aqui. Vou mostrar posteriormente um outro vídeo como que funciona essa questão do volante exportado, beleza? Logo aqui eu vou fazer no novo vídeo mostrar como fica esse export do volante por aqui. E isso é tudo, pessoal, nesse jogo, nesse segundo vídeo. Abração, até a próxima.